A introdução alimentar é um momento emocionante, importantíssimo para o desenvolvimento do bebê, mas que pode causar muitas dúvidas. Será, mamãe, que você está preparada para esse momento tão importante da vida do seu bebê, a introdução alimentar? Olá, meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para isso eu convidei a Gabriela Fonseca, que é nutricionista. Bem-vinda! Obrigada! Gabi, há quanto tempo você atua com a nutrição voltada para bebês e para crianças? Você pode falar um pouquinho da sua experiência? Alô? Bom, muito prazer, eu sou a Gabriela Fonseca, sou nutricionista materno-infantil há 4 anos e atualmente eu faço atendimento com todo o público que envolve a criança. Então a mulher, quando está gerando uma vida em seu útero, na gestação, na amamentação, que é um processo muito importante para a criança, na introdução alimentar, que é o início dessa alimentação complementar, e até a fase da adolescência. Atualmente eu faço atendimentos no Instituto de Aprendizagem aqui de São José do Rio Preto, que é o Instituto ASA, e também faço mestrado na Unesp de São José do Rio Preto, onde eu estudo percepção sensorial em crianças autistas. A Gabi tem bastante experiência com esse público, eu mesma já passei por atendimento com ela, os meus filhos, e a gente vai conversar sobre essas dúvidas e esses momentos. A primeira dúvida é, quando começa a introdução alimentar? Para todas as crianças é igual ou tem individualidades que devem ser respeitadas? Atualmente, a gente respeita muito a individualidade de cada criança. Então, o que a gente precisa primeiramente se atentar? Que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno ou a amamentação por fórmula exclusiva seja exclusivamente até os 6 primeiros meses de vida. Após esse período, a criança já tem uma certa maturidade gastrointestinal, produção de enzimas, o sistema imunológico já está mais preparado para receber alimentos. Só que a gente olha só para essa idade cronológica dos 6 meses? Infelizmente não, porque a gente precisa se atentar ao desenvolvimento da criança, que são os famosos sinais de prontidão. Essa criança consegue ficar sentada, sozinha, sem tombar para os lados, ela precisa de apoio ou pouco apoio para conseguir ficar sentada. É uma criança que apresentou o desenvolvimento oral, na qual ela tem interesse em levar os alimentos, os brinquedos à boca, a mãozinha à boca. Então a gente observa todos esses sinais para saber dizer se essa criança está preparada para iniciar a introdução alimentar. Os bebês prematuros, eles levam mais tempo ou não necessariamente? No caso da prematuridade, é recomendado que a gente faça a idade corrigida desse bebê. O que é isso? Quantos meses esse bebê nasceu antes do tempo? Então a gente faz uma correção com a idade. Por exemplo, tem alguns bebês que apresentam 6 meses de idade cronológica, mas quando a gente vai fazer a idade corrigida desse bebê, ele tem 4 meses de vida. E por mais que ele tenha, os 6 meses, que é tão importante, ele ainda não está preparado para receber alimento. Então a gente precisa se atentar à individualidade de cada um, e na maioria dos casos os bebês prematuros não estão prontos ainda. E tá tudo bem, né, Gabi? Eles vão ter o resto da vida para comer. E tá tudo bem. Eu falo para as mães, não angustiem o coração, porque hoje em dia a gente tem esse olhar mais sensível para a alimentação infantil. Não é igual antigamente, que era a mesma recomendação para todos. Hoje a gente olha para cada criança de forma única, porque cada criança é única do jeito que é. Quais são os métodos de alimentação? Tem métodos diferentes? Eu posso começar com um, colocar outro, posso misturar 2? Como é que funciona isso? Bom, existem diferentes abordagens para iniciar a alimentação complementar. Tem a forma tradicional, que é a forma como você, como eu, nós fomos alimentadas, que os alimentos eram totalmente liquidificados, oferecidos juntos, Então, a criança até comia brócolis, comia cenoura, só que tudo numa mesma preparação, tudo juntinho, da mesma cor, tudo misturado, que eram as famosas papinhas, Tem também a abordagem do BLW, que é muito falada, é muito utilizada nos dias atuais, que a criança pega esse alimento com a mão, E como o próprio nome já diz, o BLW ele significa Baby Led Weaning, que é isso? Desmame guiado pelo bebê. Então é o bebê que conduz a alimentação no tempo dele com as próprias mãos. Mas tem também uma abordagem que, ao meu ver, é uma das mais interessantes, que é a abordagem participativa. O que é isso?
Ao mesmo tempo que você oferece o alimento amassado para a criança comer com a colher, ela também está desenvolvendo isso aqui, porque ela pega os alimentos com as mãos. Então, como que é feito? Você amassa o alimento grosseiramente, ou seja, não é liquidificado, é um alimento que tá amassado, mas não tá pastoso. Com o garfo ali. Com o garfo, grosseiramente, para ter uma leve textura. Porque se tem textura, a criança consegue dessensibilizar essa região oral, né, do céu da boca, esse palato duro, palato mole, e ela consegue evoluir com as texturas. Se não tem textura, provavelmente vai ser aquela criança que tardiamente vai ter dificuldade com a introdução de sólido na alimentação. Onde a gente vê muitas crianças que vivem à base de caldo, de sopa, de purezinho. E nessa abordagem participativa, você oferece o alimento de forma separada para a criança visualizar as cores e você oferece esse alimento na colher. Só que é uma oferta respeitosa. Como assim respeitosa? A gente para a colherzinha na frente do bebê e ele que vem até a colher, para ele enxergar que ele está comendo uma cenoura da cor laranja, o brócolis da cor verde, que vai ter o gosto daquele alimento, não o gosto todo junto, né? E assim ele respeita o seu mecanismo de fome, de saciedade. Junto com isso, ele também pega o alimento com as mãozinhas. Então a gente junta essas duas abordagens em uma só, que assim o bebê tem a oportunidade de escolher com qual forma ele vai querer conduzir sua alimentação. E isso é realmente muito individual. Eu tive que aprender o BLW há 6 anos atrás, com a introdução alimentar da Maia. A Maia não admitia ser alimentada. Colocar a colher na boca dela era uma invasão muito grande, então ela não permitia. E aí eu tive que pesquisar, não era ainda tão comum, há 6 anos e meio atrás. Claro que já tinha informação na internet, né? Como é que faz isso? Até que ponto cozinha? Posso dar um brócolis inteiro na mão dessa criança? Eu me lembro quando as pessoas viam dando um pedaço de carne para ela, com 6 meses. Meu Deus, ela vai engasgar, mas pode isso, Gabi? Pode. É uma abordagem muito respeitosa, só que precisa ser conduzida com muita ciência, né? Sim. Com muito conhecimento. Justamente porque é muito intuitivo a criança pegar o alimento na mão. Concorda que se eu sinto esse alimento, se eu consigo amassar esse alimento, eu sinto segurança, vejo que ele não vai fazer mal para o meu corpo, aí eu tenho coragem de levar até a minha boca. Se eu tenho pavor de tocar, provavelmente eu vou ter pavor de comer também. Então é uma abordagem interessante, só que tem o seu risco sim, porque que precisa ser muito bem trabalhado, porque a consistência desse alimento precisa estar adequada. De que forma? Esse alimento consegue ser amassado com o seu dedão ou você consegue colocar na sua boca e prensar com a língua no céu da boca? Então tá na textura adequada para a criança também. E tem outros cuidados, exemplo, alimento cru, não é feito isso. Alimentos que poderiam ser ovais, ainda não é oferecido. Então tudo tem que ser muito bem estudado para cada criança. Tem os cortes específicos. Os cortes específicos, exatamente. A uva tem que ser de comprido. Isso. Porque a parte que engasga, o engasgo é um risco que está frequente com todo mundo, né? Como que a gente previne engasgo? Primeiro de tudo, postura. Postura da criança no cadeirão. Então, se essa criança precisa ter estabilidade de tronco, então precisa ter 90 graus do bumbum para as costas, 90 graus do joelho para a perninha e o pé precisa ter um apoio. Isso já garante estabilidade e segurança, já é a primeira prevenção de engasgo. Se a cadeira do bebê está muito para trás e ele fica quase deitado ou no colo de alguém ou sentado no sofá, não é adequado, porque o risco existe e a gente precisa tomar cuidado. A consistência do alimento precisa estar adequada do jeito que eu comentei. A parte que engasga da criança é uma parte bem redondinha. Então, por exemplo, uma uva, um tomate cereja, um ovinho de codorna poderiam facilmente travar do nessa tamanhozinho, né? Exatamente, assim como grãozinhos, né? Como amendoim, castanha, são duros, pode entupir essa região. Então a gente precisa se atentar com essa oferta para que seja segura. Acho que uma dica boa que a Gabi deu, uma orientação, não é nem dica, orientação, é o cadeirão, né? Às vezes as pessoas acham que o cadeirão é uma coisa antiga, não precisa usar. Tem as cadeirinhas modernas, você orienta usar o cadeirão. Eu oriento, inclusive, que
a bandeja onde é oferecido o alimento precisa estar abaixo do peito da criança, justamente para que ela tenha essa liberdade em manusear os alimentos, né? Se ela fica também comprimidinha e a bandeja está aqui, ela não tem segurança de nada, não tem liberdade com nada. Então, um bom cadeirão é uma recomendação importantíssima para começar a introdução alimentar. Um alimentar, por exemplo, no carrinho, sentadinho assim para trás, não é tão interessante, né? É perigoso, porque o bebê não está ereto, né? Ele está deitado para trás e isso pode fazer com que ele leve esse alimento a partes mais difíceis de trazer depois. Gabi, a introdução alimentar, ela gera uma expectativa. Por exemplo, o meu bebê com 6 meses, ele vai começar a comer, ele vai comer de tudo, vai bater um prato? Não. Eu acho muito válido as mães se planejarem, estudarem o assunto, mas a verdade é que quanto mais a gente cria expectativa, mais a gente pode se frustrar com o processo. Por quê? Existem bebês e bebês. Existem bebês que quando inicia a introdução alimentar, comem de tudo, faz a festa com alimento, é aquela coisa que enche o pai e a mãe de orgulho. Por outro lado, tem bebês que levam mais tempo para ficarem amigos dos alimentos e se acostumarem com a alimentação. Mas eu sempre peço para os pais, tenham paciência. Por quê? Comer é um ato que é aprendido. O bebê não nasce sabendo comer. A gente pode nascer sabendo fazer o reflexo de sugar da amamentação. Isso é inato, mas o comer a gente aprende. Então a gente vai ensinar o bebê a comer. Justamente é por isso que a natureza é tão sábia e garantiu esse alimento que nutre o bebê até o 1º ano de vida, que é o leite materno. Sendo assim, o leite materno ou a fórmula especializada para cada criança mantém esse bebê nutrido até o 1º ano de vida e a gente tem esse tempo para ensinar o bebê a se aproximar dos alimentos, a conhecer cada alimento como ele é. Então vai ter careta, vai ter bebê cuspindo, vai ter bebê jogando comida no chão, vai ter bagunça? Vai. Justamente porque é o início de um grande aprendizado na vida desse bebê. É claro que essa introdução alimentar já iniciou há muito tempo atrás, desde quando esse bebê estava dentro do útero. Desde quando ele estava dentro do útero, ele já tinha uma percepção de sabor com base no que a mãe se alimentava. Depois, com a amamentação, o leite materno, a mesma coisa. Quando ele inicia a introdução alimentar, teoricamente ele já tem uma certa familiaridade por alguns gostos. Só que ainda assim, é igual o nosso paladar com gripe, por exemplo. Tudo que você for apresentar para ele, ele não conhece. E se você apresentar opções que sejam mais doces, você ajuda a realçar esse paladar. Da mesma forma, se você apresentar opções salgadas, você leva esse paladar para o extremo salgado. Por isso que a gente precisa treinar esse paladar para que ele conheça o gosto azedo, o gosto amargo, o doce, o salgado, só que no alimento natural como ele é. Já que você trouxe a questão do doce, qual que é a recomendação da introdução alimentar para doces para essa criança? Um docinho faz mal? Não é recomendado que essa oferta seja feita antes dos 2 anos de idade. Só que essa oferta, deu 2 anos, já posso oferecer doce para o bebê? Deixa que a vida apresenta. A vida naturalmente vai apresentar através de eventos de escola, festas de família. Não precisa que essa oferta seja feita dentro da sua casa. Até por quê? Por que essa idade, os 2 anos? Porque é a idade que leva para o bebê criar os seus hábitos alimentares. A gente chama dos primeiros 1000 dias, que são os dias que garantem um hábito de vida daquela criança, que é enquanto ele está na barriga da mãe, depois na amamentação, depois no início da alimentação complementar, até os 2 aninhos de idade. Então, se a gente ensinar um bom repertório alimentar variado em vários alimentos sem a inclusão de doces, depois com 2 aninhos essa criança vai saber sentir prazer com alimentos saudáveis e vai saber lidar com os doces de uma forma tranquila. Mas tadinho, ele não vai ficar com vontade? Não, o bebê não sente vontade, ele sente curiosidade. Curiosidade, tudo que é diferente, tudo que tem um formato diferenciado, isso chama a atenção do bebê. Isso vai desde uma fruta colorida até um pirulito. Então o bebê não sente vontade, mas é claro que o bebê, desde o início da vida, ele tem essa sensação, essa necessidade de se sentir pertencido com a família. Então, se os meus cuidadores estão comendo algo
que parece muito interessante e agradável, e eles estão gostando de comer esse alimento, eu sinto vontade de ser como eles e de estar com eles. Então, sendo assim, eu também não vejo necessidade de comer alimentos que não são saudáveis na frente de uma criança que está nessa fase de introdução alimentar. Então, os hábitos dos pais também interferem nessa formação dos hábitos das crianças? Totalmente. Pelo menos até uma certa idade, tudo que essa criança tem vontade é de ficar como a mamãe e como o papai, que são meus maiores cuidadores. Então, se os dois têm hábitos de vida saudáveis, eu quero ser como eles. Agora, se só a mamãe é saudável, o papai não é, ou vice-versa, eu não sei quem que é o certo, quem que é o errado. Então, na minha cabeça, isso não vai fazer tanto sentido. Depois de uma certa idade, essa criança já é mais influenciada pelo ambiente, ou seja, pelo que os amiguinhos da escola estão levando, pelo que está passando na televisão. Eles ficam mais... As escolhas alimentares são mais baseadas no externo e não tanto em casa, mas nesse início da vida, tudo que os pais vivem como hábito é o que faz sentido para a criança. Eu acho lindo essa possibilidade da gente poder rever a nossa alimentação também com os nossos filhos. Então, essa questão dos neurônios espelhos, né, Gabi, que você fala com tanta propriedade. Eu vejo meu pai e minha mãe comendo, eu também quero comer. Se eu não vejo eles comendo verduras, frutas, eu não vou querer comer. Exatamente. Essa questão que você comentou dos neurônios espelhos é o que mais ajuda a gente a ensinar a criança a comer. Porque a criança aprende muita coisa só por imitação. Então ela ainda não sabe que início da alimentação complementar, por exemplo, você coloca o brócolis na frente dela. Ela não sabe se aquilo é um brinquedo, se é um alimento, ela ainda não tem o entendimento que ele serve para nutrir. Então, se você pegar e comer junto com ela e mostrar o movimento da mastigação, mostrar você cheirando esse alimento, ela vai criar essa familiarização com o brócolis e vai imitar os seus movimentos também. E assim a gente vai caminhando para ensiná-la a comer. Então, para que o nosso filho coma bem, a gente precisa comer bem. Sim, exatamente. Uma dúvida que gera aí uma dúvida e até uma certa angústia é a questão da introdução dos alimentos possivelmente alergênicos. Ovo, amendoim, leite de vaca. Como é que a gente pode fazer essa introdução? Tem aí aquela janela, né, que a gente precisa introduzir nesse momento? Sim, esse é um assunto bem polêmico, porque cada profissional tem uma certa conduta, mas o que a gente sabe sobre esse assunto atualmente é que, primeiro de tudo, precisa ser avaliada a história familiar com determinados alimentos. Exemplo, se naquela família tem um indivíduo, uma mãe, que tem uma alergia gravíssima a amendoim, possivelmente o bebê também terá esse tipo de alergia. Então essa oferta a gente atrasa, não precisa ser feita agora. Vai ser lá na frente, com profissionais, enfim. Mas os demais alimentos, primeiro de tudo a gente precisa observar o início da amamentação da criança. Porque se a mãe amamentava e o bebê e ela não precisou fazer nenhuma restrição alimentar, possivelmente esse bebê também terá esse primeiro check-up com os alimentos, né? A janela imunológica é um período que é chamado que o sistema imunológico ele está menos imaturo. Ele está mais imaturo e menos maduro, perdão. Por isso que esse é o melhor momento para se apresentar esses alimentos, porque as reações alérgicas seriam teoricamente mais leves. Então, como que a gente faz? Oferta um alimento alergênico. Que idade isso? Dos 6 meses, dos 6 aos 9 meses, que é o período mais recomendado. Oferta o alimento alergênico, espera 3 dias pelo menos, que é o período que pode ocorrer uma reação tardia, e vê como que esse bebê fica. Então, naquele dia que eu fiz essa oferta desse alimento, eu não oferto alimentos novos, só aquele junto com outros alimentos que a criança já consome. Eu avalio, vejo como que essa criança vai ficar, oferto outro alergênico. Então, por exemplo, ofereci o peixe, deu 3 dias, ofereço o ovo. Deu 3 dias, ofereço pasta de amendoim, junto com uma fruta, por exemplo, e assim por diante. O que é válido também? Que essa oferta seja feita sempre numa refeição mais para o período diurno. Porque se for feita numa jantinha, já esse bebê vai dormir, a gente não sabe que tipo de reação que ele pode ter, mas tudo deve ser bem observado e avaliado.
Como é que eu posso fazer, então, de uma maneira prática, essa introdução? Quais são os primeiros alimentos e como eu oferto? Primeiro começa com uma fruta, vamos começar com mamão. Tem um método pré-definido? O que você orienta os seus pacientes? Eu oriento que a gente não precisa ter pressa. Então, o que eu converso com as mães? Vamos começar na primeira semana, só uma oferta de fruta no meio da manhã. Só que essa fruta a gente faz uma oferta inteligente. Eu vou ficar só nas frutas mais adocicadas? Não, vou começar com uma laranja, que é mais azedinha. Depois eu vou para um mamão, depois eu vou para uma fruta mais azedinha, um kiwi de novo. Claro, preferindo sempre o que tá na época, tá? Quais são as frutas da estação. Na segunda semana, aí eu libero uma refeição de almoço. Então, uma fruta no meio da manhã, uma refeição de almoço variando esses grupos alimentares. Então, vai ter uma fonte de carboidrato, que é uma batatinha, por exemplo, junto com uma carne, se a família faz o consumo, junto com uma fonte de vitamina mineral, que vai ser um legume. E eu vou fazendo essa oferta na terceira ou quarta semana, eu já entro com uma fruta à tarde. Eu tenho tempo de até os 7, 8 meses fazer uma introdução de janta, da refeição da janta. Mas lembra que quanto mais essa criança vai comer alimentos, menos ela vai precisar mamar. Então eu não preciso ter essa pressa. Eu posso ir devagar, ir respeitando o ritmo da criança, porque minha meta é chegar com 1 aninho de vida, que ela esteja mais sendo nutrida por alimentos e menos por leite, por exemplo. E como é que a gente lida com a recusa alimentar? Porque tem a criança que você falou que vai querer colocar tudo na boca, que você fala, ai, que gosto, meu filho come tudo. Mas tem a criança que vai recusar, que vai empurrar, que vai cuspir. Como é que eu lido com isso? Recusou uma vez, eu paro de oferecer? Não. Eu obrigo essa criança a comer de novo? Não, a recusa faz parte da introdução alimentar, é perfeitamente normal com todas as famílias. Pode ser que a criança crie o seu gosto pela alimentação e realmente ela não vai gostar nunca de algum alimento, mas é a função do pai, do cuidador, continuar ofertando esse mesmo alimento. Por quê? Uma vez que eu ofereço a beterraba, a criança recusa, e eu nunca mais vou oferecer a beterraba vai virar uma completa desconhecida na vida dessa criança e ela vai se esquecer da beterraba. Depois fica cada vez mais difícil oferecer esse alimento na vida dela. Então, recusou uma vez, oferta novamente. Pode segurar por uns 4 dias, mas depois oferta. Mudar a preparação, muda ela de cozida para raladinha, depois num bolinho, depois numa preparação, no arroz, para fazer essa questão de aproximação da criança com aquele alimento. Se realmente ela continuar recusando, pode ser que ela realmente não goste da beterraba e tá tudo bem, desde que ela aceite outros alimentos do mesmo grupo alimentar. Como a gente também não gosta. Como a gente também não gosta, e tá tudo bem não gostar de alguns alimentos. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente quer que os nossos filhos gostem de coisas que a gente também não gosta. Ou que a gente acha que não gosta, né, Gabi? Tem isso? Eu comi uma vez, não gostei, não gosto mais. Eu acho que a introdução alimentar é um ótimo momento para a gente rever também o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Vamos experimentar de novo? Exatamente, por isso que até os 2 anos é recomendado que a gente faça esse rodízio com todos os alimentos, porque a nossa parte a gente fez, a de apresentar. E depois dessa idade a criança vai fazendo as próprias escolhas, mas ela já tem uma boa base. Gabi, quais são as suas orientações e dicas para que essa introdução seja feita de uma maneira prática para a família? A gente precisa sempre se lembrar que essa mãe no puerpério precisa ter isso previamente organizado para que ela não deixe se vencer pelo cansaço. Então, o que eu oriento, que eu acho muito legal, é preparar as refeições, preparar as comidinhas e congelá-las em forminhas de gelo. Por quê? Um dia antes de oferecer a alimentação, você deixa esse alimento descongelando na parte mais fria da geladeira e depois é só você colocar ou no micro-ondas ou para refogar na panela e oferecer para essa criança de forma facilitada. Então você pode deixar um dia da semana para organizar todas as comidinhas do bebê, ou se para você é mais fácil, a comida da criança é a mesma que a comida da família. Claro que sem temperos, a gente ajusta o formato, ajusta a consistência, mas também pode ser feito com o que a família achar mais viável. Pode usar tempero? Você falou sem tempero nenhum?
Não, a gente exclui o sal da alimentação da criança por uma questão de cuidados renais, né? E também pela questão de realçar o paladar. Lembra que a criança precisa conhecer o alimento do jeito que ele é? Se a gente coloca o sal, essa batata fica com gosto do sal e não da batata, por exemplo. Mas os temperos são todos permitidos com cuidado. Então, a gente pode usar o louro, orégano, manjericão, alecrim, alho, cebola. Alguns a gente precisa de um cuidado maior. Por exemplo, açafrão. Super bacana utilizar açafrão na alimentação. Só que ele também pode ser levemente estimulante. Assim como canela, por exemplo, pode deixar o bebê mais estimulado. Pimenta do reino. Então, alguns a gente faz uma ressalva, mas no geral esses temperos naturais podem ser oferecidos na alimentação. Então, acho que a melhor dica é a comida do bebê, a comida da criança é a mesma comida da família. E aí precisa fazer essa adaptação em relação a tempero só. Exatamente, porque quando esse bebê fizer 1 aninho de idade, eu quero que ele já coma o que a família come. Então, essa família também precisa estar engrenada nesse processo de alimentação saudável para poder fazer essa oferta para o bebê, que é muito mais leve para a família, no quesito organização, tempo. E aí fica muito mais fácil. Eu só cozinho uma vez. Exato. Eu lembro que na fase de introdução alimentar da Mai e do Benjamin também, quem cozinhava mais era o Marcos, meu marido. E aí a gente comia a comida dela. Então, assim, se ele não usava tempero, a gente comia sem tempero mesmo. Para facilitar isso. Ah, não, acho que precisa de um tempero a mais, não estou conseguindo comer. Você coloca lá um pouquinho de sal no seu prato mesmo. Exato, é a única diferença que muda. A Gabi, ela faz um trabalho super bacana e interessante que eu já pude participar, levar as crianças, que é tornar as crianças amigas dos alimentos. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essas oficinas que você faz. Conto. É um trabalho que realmente faz... Desde quando eu me formei, eu idealizo esse trabalho, porque o caminho que me levou para a nutrição foi o caminho de muita dor, Realmente eu briguei muito com os alimentos, sabe? Mas quando eu fiz as pazes, eu falei, quero ensinar as crianças a fazerem as pazes também. Então eu organizo, pelo menos uma vez por mês, oficinas culinárias. O que são essas oficinas? Eu faço grupinhos de criança com a mesma idade, com uma idade mais similar, pra gente não ter tanta discrepância do grupinho. E eu divido essas aulinhas, né, essas oficinas em 2 momentos. Primeiro, um momento de educação alimentar e nutricional, onde eu ensino a criança, eu faço os olhinhos dela brilhar para conhecer o alimento saudável como ele é. E depois a gente tem um momento de prática, onde a gente coloca a mão na massa para preparar uma receitinha. E geralmente é uma receitinha terapêutica, ou seja, a gente inclui ou uma fruta, ou um legume, ou uma fibra. E cada criança faz o seu biscoitinho, o seu bolinho, e a gente faz amizades com crianças novas, e quando as crianças se interagem com outras crianças, elas ficam mais corajosas para provar alimentos diferentes. É muito legal. É lindo de ver. Eu pude presenciar um momento de uma criança que tinha uma seletividade alimentar muito grande, muito severa. Ela chupar uma laranja pela primeira vez, aceitar. E é lindo de ver isso, porque a gente pode mudar os hábitos. É lindo. A gente planta a sementinha, mas o resto quem conduz é a família, porque a gente não pode se esquecer que nutrição é vínculo, né? É vínculo. Então, para a criança, ela acredita mais em si quando ela vê os seus cuidadores, as pessoas que vivem com ela, fazendo o que ela está fazendo, ajudando ela nesse processo. Então, é um trabalho que, uma vez que dá certo, a gente não regride nunca mais. Para finalizar, qual é o conselho que você dá para um pai e para uma mãe que vão enfrentar, né, que vão dar início à introdução alimentar? Papai e mamãe, empoderem-se do assunto, estudem sobre o assunto e busquem a ajuda de profissionais que sejam capacitados e humanizados com as nossas crianças. Minha outra dica é: sejam saudáveis, sejam um exemplo, porque essa é a herança mais bonita que a gente pode deixar para os nossos filhos, a de amar e de cuidar do próprio corpo com carinho, com amor. E minha última dica é: estejam presentes nesse momento, porque o tempo não volta mais, então aproveitem, vivam intensamente essa fase, essa bagunça, mas é um mundo de oportunidades que vocês vão agradecer por terem passado por isso. Obrigada. Obrigada pela participação, Gabi. Foi incrível. É lindo de ver a sua relação com a comida e como você conduz isso com as crianças.
Com paciência e carinho a gente consegue introduzir bons hábitos alimentares para os nossos filhos, para que eles descubram novos sabores, novas experiências e que eles criem hábitos saudáveis. Obrigado por hoje. Espero que você tenha gostado daí. Até o próximo PodClean.